Alô, turma do Desenvolva-se Cast, bem-vindos a mais um episódio de número 71. E eu tô muito feliz, eu tô muito animado, porque a convidada de hoje é a pessoa de um vídeo que daqui a pouquinho eu vou mostrar pra você, mas deixa eu introduzir, deixa eu apresentar ela. Ludmila Krautczuk. Isso. Que isso, hein? Falei certinho, cara. Lud, bem-vinda. Obrigada, foi um prazer estar aqui contigo hoje. O prazer é todo meu. Topou o desafio dia de sábado pra gravar. Sim. Tá passando por São Paulo e a gente aproveita a oportunidade pra poder gravar. Sim. Lud, bora lá. Bora. Você veio aqui porque você teve uma espécie de entendimento de uma soft skill que a gente trabalhou, que é autoconfiança. Sim. A gente vai falar, obviamente, muito sobre isso aqui no episódio. Mas bora lá. Você mora em Curitiba. Sim, exatamente. 22 anos de idade. Isso. Já viajou pra tantos lugares desse planeta. Quais países você foi? Na verdade, de países mesmo, eu só passei pela Turquia e Filipinas, mas Brasil... O Brasil conhece tudo. Tá conhecendo Osasco hoje, inclusive. Sim. Bacana. Depois você vai contar um pouquinho da sua experiência lá na Filipinas, Conto sim. Boa, bacana. 22 anos já falei. O que você faz de profissão? Onde você trabalha? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu trabalho na Tech for Humans e eu trabalho como desenvolvedora de software back-end / arquiteta de soluções. Bacana demais. Bora entrar então dentro do assunto? Bora. Legal. Só pra introduzir a galera, tá preparado aí já o vídeo, Darly? Tá, sim. Boa. Só pra introduzir a vocês entenderem o porquê desse episódio aqui. Ano passado, Lud e eu começamos um trabalho de mentoria em relação à autoconfiança. Ela é uma ótima profissional, tem boas entregas, só que ela percebia que se ela quisesse ir além e se posicionar de uma forma diferente, ter novos resultados, ela precisava passar a ter mais confiança, a se posicionar de uma forma diferente. E foi um trabalho bem legal e resultou nesse vídeo aqui que ela mandou pra gente. Vamos assistir aqui juntos. No ano passado, eu comecei a fazer um acompanhamento com o Thiago para trabalhar na minha autoconfiança. Antes eu tinha muita dificuldade em me expressar em agendas e reuniões. Muitas vezes eu sabia o que eu queria dizer, mas eu travava na hora de falar. Com o trabalho que a gente fez juntos, através dos exercícios, da conversa, eu fui desenvolvendo a minha autoconfiança de forma prática. E o mais legal é que as pessoas ao meu redor começaram a notar essa mudança, sabe? E hoje eu consigo me posicionar com segurança, expressar a minha opinião com clareza e me sinto muito mais confiante em situações que antes me deixavam ansiosa. Isso não ajudou somente a eu crescer pessoalmente, mas também abriu novas portas profissionais para mim, oportunidades que surgiram porque pessoas passaram a ver em mim alguém segura e confiante. Então eu sou muito grata ao Thiago por isso. Eu sempre falo que o resultado, ele é culpa do mentorado, né? É a pessoa que corre atrás de fazer a coisa acontecer. Eu não consigo fazer nada pela pessoa, é você que acaba fazendo acontecer. Mas vamos começar do começo? Sim. Quando você percebeu que precisava ser mais confiante, quais eram os gaps que você percebia em você como profissional? O que você via? Certo. Então, muitas vezes eu entrava em reuniões, igual eu mencionei ali, e eu sabia, às vezes, o que o pessoal estava conversando sobre naquela reunião. Uhum. Eu sabia que, às vezes, eu tinha que falar, só que todo momento eu travava, assim. Eu ficava tipo, cara, será que eu vou falar abobrinha aqui no meio? Uhum. Ou eu tinha medo das pessoas me julgarem. Uhum. E isso me deixava muito insegura, né? Mesmo eu sabendo sobre um assunto, eu ficava pensando, será que alguém não sabe melhor do que eu? Uhum. Então, eu passei a ver que, tipo, se eu não tivesse autoconfiança, se eu não desenvolvesse essa autoconfiança, eu nunca ia poder falar minha opinião na frente dos outros, ou falar algo sobre aquilo. E isso ia me deixando ali debaixo do tapete, porque se você não se expressa, se você não fala, ninguém passa a te ver, entendeu? Você só é alguém que entrega, mas você não tá dizendo aquilo que você sente, o que você vê, e muitas vezes você faz a mudança na vida de alguém a partir daquilo que você fala. Então, se você está sempre quietinha no seu canto, você não vai ser enxergada pelas pessoas, as pessoas não vão te ver. E foi isso que eu comecei a notar. Eu tenho boas entregas, eu faço coisas grandiosas, mas às vezes ninguém vê. Porque se
você não sabe falar o que você faz, ninguém vai ver o que você faz, entendeu? Então, foi isso que eu comecei a reparar. Se eu não tiver autoconfiança, eu não vou conseguir mostrar pras pessoas o que eu sou capaz. Muito bom. Você trabalha desde que idade? Eu trabalho desde os 18. Desde os 18 anos. Ano passado você tinha 21, então, certo? 21. Quantas oportunidades você acredita que deixou passar, né? De se posicionar, de, enfim, avançar na carreira por conta dessa crença, né, que a gente acaba desenvolvendo? Eu acredito que foi muitas. E uma delas que eu acho que mais me ativou, assim, pra correr atrás foi que o ano passado eu tive a oportunidade de funcionar como arquiteta. Tá. E eu fui tirada desse papel. Caramba. E o que eles me falaram foi o seguinte: por eu ser nova, e as pessoas acham que eu não era capaz, e parecia que eu sempre ficava embaixo, assim, do meu sênior, sabe? Querendo que ele me protegesse. Ele sempre falava assim: se ele tá na reunião, você não consegue falar. Caramba. Se ele não tá na reunião, você consegue se expressar. Então eu ficava sempre, tipo assim, aguardando a aprovação dele pra falar, sabe? Mas não é isso que ele esperava de mim. E ninguém esperava isso de mim. Então quando eu perdi esse papel ali, e foi... Todo mundo falou ali, não sei se é porque você é nova, ou você sente medo, e você não consegue se expressar na frente dele. Então foi ali que eu falei, cara, eu vou ter que trabalhar nisso, porque senão eu não vou conseguir evoluir, não vou mostrar que eu sou realmente capaz. Ele conhecia eu, então ele sabia que eu era capaz daquilo, mas eu não tinha que me comprovar mais pra ele. Eu tinha que me comprovar pras outras pessoas que me tiraram daquele cargo ali. Se vender pras outras pessoas. Exatamente. Então foi nisso que eu falei, não, eu vou ter que trabalhar na minha autoconfiança e me mostrar de novo. E assim que eu trabalhei na autoconfiança e me mostrei ali de novo com segurança, logo eles ofereceram aquele papel de novo pra mim. Caramba! Então foi aquela virada de chave. Naquele momento que eu perdi, eu senti uma revolta interna. Eu falei, não. Muito bom. Agora eu vou ter que ir atrás mesmo. Eu vou ter que trabalhar nisso, mesmo que seja difícil. Porque eu sabia que ia ser difícil. Porque a gente sabe que a autoconfiança, ela não é algo simples de mudar. Porque você cresce com isso. Isso. É algo que tá internalizado dentro de você. Sim. Você cresce se sentindo inferior aos outros. Ou você sente medo dos outros ver o real de você, sabe? Porque eu sempre tive o síndrome do impostor. Então eu sempre achei que eu tava mentindo pras pessoas quando eu tava, sei lá, conseguindo uma oportunidade, sabe? Sim, sim. Porque é isso que a síndrome fala pra gente. Tipo, você não é capaz disso. Então, nas reuniões, quando eu tinha medo de me expressar, eu falava, cara, você não é capaz. As outras pessoas são muito melhores de falar o que você tem que falar. Por isso que quando, tipo, tinha o meu sênior nessa reunião ali comigo, eu sempre ficava aguardando ele dar a resposta, porque eu falava, com certeza ele vai dar uma resposta melhor que eu. Mas eu descobri que a gente não precisa ficar aguardando a pessoa dar uma resposta melhor que você. Você tem que dar o que você sabe de melhor. Dar o conhecimento que você tem. E mesmo que outra pessoa tenha um conhecimento melhor ou mais desenvolvido, ou tem mais habilidade naquilo, não significa que a sua resposta vai ser inválida automaticamente. Então foi isso que eu fui aprendendo, sabe? Nossa, Lud. Você faz parte da geração Z, né? Eu acho que faço, assim. Se eu não me engano, é Z. Essa é uma prova concreta, né, de que não é um problema geracional. Sim. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, a geração Z, cara, totalmente perdida, não sei o que vai ser do futuro do mundo, porque essa geração, cara, não aguenta nada e tudo mais. E você mostrou muita maturidade ao receber um feedback falando, cara, você foi colocada aqui, mas você tá sendo retirada por conta disso, disso e disso. Aí você olhou, ficou indignada com aquilo, se posicionou e foi atrás. É por isso que eu não acredito que existam problemas geracionais. Sim. Existe problema de consciência, cara, das pessoas. É por isso que nós temos aqui o Desenvolva-se Cast, e aqui a gente não dá tapinha nas costas de ninguém. Cara, o resultado que você não tem está escondido atrás da habilidade que você ainda não desenvolveu. Nós estamos diante de uma jovem com 22 anos de idade que já entendeu isso muito cedo, e aí você olha e fala, nossa, caramba, mas você fala, nossa, caramba, você tá com 30, 35 anos, tá aí no mercado, poderia ter crescido muito mais, sua carreira já poderia ter deslanchado muito mais, e você não teve a coragem que a Ludmilla teve. Então eu quero chamar a sua atenção como profissional para você aprender a se posicionar. Só que para isso precisa ser vulnerável nos ambientes certos, né, Lud? Sim, exatamente. Quando você recebeu esse feedback, eu não sei se você consegue se lembrar com detalhes, mas, cara, foi duro, foi difícil receber o feedback. Foi. E aí, o que você fez? Quais foram os próximos passos?
quando eu recebi esse feedback, eu fiquei assim, por um momento a gente volta atrás, a síndrome do impostor traz você pra trás e fala, cara, realmente eu não merecia aquela vaga e eu tava pulando ali. É uma confirmação, né? É, tipo isso. Só que depois de um momento, inclusive o meu sênior, o Alan, ele veio e falou pra mim, cara, eu te recomendo você fazer a mentoria de autoconfiança. Ele também falou isso pra mim, porque ele falou assim, todo mundo fala que quando você não tá em sala comigo, você fala bem. E eu fiquei pensando, realmente, eu falo bem, eu sinto medo quando eu tô com ele. E naquela época eu fiquei, cara, eu realmente quero me provar. E eu senti assim, que se eu não conseguisse passar dessa etapa, até o meu papel como desenvolvedora, e não como o novo papel de arquiteta, ia estar em jogo. Sim. Porque eu sinto assim que muitos desenvolvedores, eles param de crescer porque eles ficam na gaiola deles, que eles querem ficar lá mexendo no computador. Isolados do mundo, e é isso. Sim. E na verdade, quando eu entrei nessa área, pra mim era isso. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Então, quando eu entrei na área, eu falei, cara, que legal, eu só vou mexer com o computador. Aquilo pra mim era incrível, porque eu não queria me comunicar muito com as pessoas. Eu nunca fui muito comunicativa. Eu passei a ser comunicativa quando eu recebi responsabilidades fora do ambiente de trabalho, de ser apresentadora em alguns podcasts, em alguns esqueci o nome, webinars. Então, eu recebi esse papel de ser apresentadora e naquele momento eu fui me desenvolvendo. Que legal. No ambiente da igreja, assim. Sim. E isso me ajudou muito a desenvolver e ativar minha comunicação ali. Mas antes daquilo, antes de entrar na faculdade, eu era uma pessoa muito tímida. Então, trabalhar com o computador ia ser aquela maravilha pra mim. Seu habitat natural perfeito. Exatamente. E daí, quando eu percebi que a vida não é assim, que tudo precisa de comunicação, não importa em qual área você esteja, pra eu falar com um designer, eu preciso ter uma boa comunicação pra ele, pra fazer ele me entender. Pra eu falar com um cliente final, eu também preciso fazer ele me entender. Foi nesse momento ali que eu falei, cara, ou eu tenho que ser uma pessoa top de linha de hard skills. Então, tipo assim, daí a Microsoft vai me querer, o Google vai me querer, porque eu sou aquela pessoa conhecida mundialmente por hard skills. Ou eu deixo um equilíbrio entre esses dois. Eu vou aplicar nos meus soft skills, vou ser uma boa pessoa com soft skills, vou ter hard skills bons, mas não vou ser a pessoa mais mágica do mundo nisso. Vou juntar os dois e vou ser uma ótima profissional. Então foi nesse momento que eu pensei, o que eu quero ser? Eu achei que o caminho de hard skills e ser uma pessoa mundialmente conhecida ia ser muito complexo. Sim. E às vezes não traz o resultado que a gente espera, porque mesmo você sendo uma pessoa muito boa, às vezes você fica pra trás por conta dos seus soft skills. Exatamente. Então foi nesse momento que eu falei, cara, não, deixa eu trabalhar nos meus soft skills. E ano passado, eu já comentei com você, eu fiquei focada inteiramente, praticamente, em soft skills, porque eu queria aprender muito sobre soft skills para que eu pudesse ser uma profissional completa e não somente aquela profissional que é ótima com hard skills, sabe fazer o que ela faz, mas não sabe se comunicar, não sabe se vender, não sabe mostrar que defender a entrega dela. Às vezes você tem uma entrega ótima para fazer, mas você não sabe defender isso. Então, ninguém vai ver o valor daquilo ali. Que Deus me dê uma filha com essa energia, com esse nível de entendimento. Cara, que fantástico, Lud, que fantástico. E você traz uma coisa que é muito interessante, porque a maioria dos profissionais, né, que são mais ali da área de TI, são introvertidos por personalidade, por essência. E tá tudo bem. Eu treino pessoas e eu entendo que é uma personalidade, né? Sim. Mas toda personalidade, por mais introspectivo que você seja, ela é treinável. Sim. E aí que tá a questão de qual é o preço que você tá disposto a pagar para fazer a sua carreira crescer, para fazer a sua carreira deslanchar. Ontem eu saí para jantar com a minha esposa e aí eu cheguei no ambiente, no restaurante, e um dos garçons que nos atenderam me reconheceu. Ele falou, cara, você foi um professor no lugar tal, você me deu a aula tal. Falei, pô, que bacana. A gente começou a interagir. E aí, conversando um pouquinho sobre a vida dele, ele falou, cara, eu trabalho aqui já há 7 anos. Eu falei, caramba, você é tão novinho, já tá aqui há 7 anos, cara. Que legal. Ele falou, mas eu já tô me mexendo pra sair. Eu falei, nossa, que bacana. Ele falou, cara, Thiago, sabe, eu era gerente aqui, só que eu
falei, cara, isso daqui não é minha vida, não é meu futuro. Eu preciso me mexer pra ir pra outro lugar. E aí eu comecei a estudar, entrei na faculdade. Se eu não me engano, ele tá estudando análise de sistemas, algo assim, né? E eu quero ser um desenvolvedor. Eu falei, poxa, cara, que bacana. Aí conversa vai, conversa vem. Ele falou, cara, tentei entrar no Bradesco, não deu certo. Tentei entrar, acho que na Dove, algo assim, não deu certo. Mas, cara, a oportunidade que me aparecer, eu saio daqui na hora e vou trabalhar até de graça só pra me provar. Eu falei, cara, você não tá falando isso pra mim, né? Aí eu falei, pega meu contato. Aí ele pegou meu contato, na hora eu acionei um amigo meu, empreendedor, né, que tem uma empresa. Eu falei, cara, conheci esse cara, ele tá com sangue nos olhos, falou que trabalharia até de graça. Cara, marca uma entrevista com ele. Enfim, isso aconteceu sexta-feira, ontem à noite, e na segunda-feira ele já tem a entrevista e tá todo animado, todo entusiasmado. Mas sabe o que aconteceu ali, Lud? A forma que ele se vê faz toda a diferença. Sim. Esse é um ponto-chave na minha visão de autoconfiança, cara, que quando você entende quem você é e o potencial de crescimento que você tem, cara, não tem limites. Não tem limite de crescimento. E aí uma pergunta, você percebe isso nesse momento que você tomou essa decisão lá atrás de trabalhar suas soft skills, de olhar e falar assim, cara, eu acredito que eu sou capaz, eu acredito que eu consigo ir além, eu acredito que eu consigo fazer. Você lembra desses pensamentos passarem na sua mente, João? Eu lembro que, tipo, num primeiro momento até eu comentei com as minhas amigas, né? Eu falei, cara, eu vou começar uma mentoria de autoconfiança ali e eu tô com um pouco de medo, porque eu sinto que se eu não me desenvolver nisso, parece que a minha carreira vai estar, tipo, com uma pedra no caminho. Atrofiada. E daí eu falei, mas eu tenho que dar tudo de mim pra conseguir alcançar isso. E daí essas coisas me passaram, né? Se eu vencer esse obstáculo, eu vou vencer muitos mais. Então, tipo assim, nesse momento, eu falei, não, eu vou focar nisso e vou conseguir. E isso me ajudou, tipo, ter visões muito boas que, tipo, eu percebi que depois que eu consegui desenvolver minha autoconfiança, eu desenvolvi mais a vontade de querer liderar e ajudar outras pessoas que têm o mesmo problema que eu, na minha área. Então, tipo, eu converso com meus colegas e às vezes eu sinto que eu tô motivando eles, em certas formas. E eu senti ali, cara, se eu conseguir fazer isso por mim, eu vou conseguir fazer isso pelos outros também. Ajudar, conversar com eles, mostrar que desenvolvedor não é só ficar codando, sabe? Uma coisa que me lembrou você falando do seu colega aí, que você encontrou aí no ambiente do restaurante. Em 2021, eu tava conversando online com alguns amigos, assim, estrangeiros, e eu encontrei um amigo do Peru. E ele era engenheiro civil, já trabalhava na área por muito tempo, e eu falei que eu tava estudando ainda, começando a trabalhar na área de programação. E ele falou, cara, meu sonho é ser programador. E ele sendo já engenheiro civil, trabalhando naquela área, e o sonho dele era ser programador. Eu falei, cara, então por que você não vai? Ele falou, mas a minha família não... Assim, que no Peru, ou você escolhe engenharia pra você ser, tipo, ter a profissão, ou você, assim, é um Zé Ninguém, entendeu? Então ele tinha muito medo da opinião da família dele. Eu falei, cara, não tenha medo, só vai. Daí eu lembro que eu falei, pra você ir, eu vou comprar um curso pra você. Eu falei, escolhe o curso que eu pago pra você. Meu Deus. Era um curso barato ali da Udemy, mas, assim, ele foi lá, comprei pra ele, ele começou a fazer. Hoje, ele já tá num cargo alto de programador na área dele de engenharia civil. Então, na área dele de engenharia civil, que tá tudo desatualizado, software desatualizado, ele tá sendo um diferencial como programador na área dele. E foi isso que eu fui puxando na mente. Cara, eu tenho como incentivar os outros também, sabe? Da minha área, ser pessoas melhores. E hoje ele tá voando. Eu falei, cara, você vai finalizar seu TCC, ele tá fazendo segunda faculdade agora. Que legal. Você tem que me colocar lá. Tem que me citar. Salvadora da pátria. Tipo isso, mas realmente eu fico muito feliz quando eu lembro disso, sabe? Ele toda vez que vem animado falando pra mim, subi de nível, tô lá. Hoje ele tá cuidando de toda a área de TI, da empresa ali pequena de engenharia civil, mas eu fico, cara, inspirar os outros é muito bom. E quando eu aumentei minha autoconfiança, eu vi, cara, eu quero fazer isso mais, sabe? Tipo, inspirar os outros também a ter autoconfiança. Se eles querem pedir um aumento salarial, vai. Tipo, como você pode ir, às vezes,
quando eu queria pedir aumento salarial, eu não conseguia ver o que eu tinha feito de bom. Porque a autoconfiança atrapalha nisso, né? A falta dela, no caso. A falta dela, exatamente. Ela atrapalha nisso. Você não consegue ver os seus feitos. É verdade. Então, uma da coisa que eu comecei a anotar, você falou pra mim, anote tudo que você fez. Só que mesmo anotando o que eu tinha feito, eu não conseguia ver coisas passadas que eu tinha feito. Caramba. E o Alan chegou pra mim e falou assim, cara, você fez isso, isso, aquilo. Quando eu vi que eu tinha feito essas coisas, eu falei, caramba, eu não tinha notado que eu tinha feito isso. E hoje eu tento falar isso pros meus colegas. Olha, você fez isso, você fez aquilo. Se você for pedir aumento salarial, você já pode colocar isso no seu pedido. Porque você fez isso, isso, aquilo. Então, a falta de autoconfiança faz com que você se diminua, né? Cada vez mais. Então, foi isso que eu comecei a perceber. Não, eu vou anotar mesmo o feito que eu fiz. Mesmo que seja pequeno ou grande, o impacto que ele teve na vida do cliente, para que eu me sinta melhor. Eu me sinta que eu sei fazer, sabe? Eu sei entregar. Nossa, cara, depois dessa até a Darly vai pedir aumento salarial, né, Darly? Eu ia me comentar, eu falei que eu preciso conversar depois. Já que é uma mentoria também. Cara, você tem duas coisas aqui que eu quero citar. Primeiro, você identificou que você estava num buraco e conseguiu sair dele. E você cumpriu um princípio incrível da vida, cara, que é você tirar as outras pessoas do buraco também. Tem muita gente, em todos os âmbitos da vida, né? Tem muita gente que, às vezes, quer tanto, sei lá, ser curado de um câncer, por exemplo. E aí consegue a cura, né, de alguma forma, só que não volta lá no hospital para falar para as outras pessoas que também é possível sair do câncer. Algumas pessoas querem sair da quebra financeira, não é? Conseguem sair e depois não volta para entusiasmar os outros e falar, existe um caminho, não é? E na minha visão, cara, esse é um dos princípios mais nobres, porque nada começou em nós e nada vai terminar na gente também. Sim. Né? Sempre a gente tem que passar pro outro o conhecimento, porque, cara, senão você fica com obesidade cognitiva. A vida, ela só faz sentido uma vez que ela é compartilhada, não é? E olha a transformação que você tá gerando na história de vida desse teu amigo. Eu não sei qual que é a idade dele, mas, cara, imagina a geração dele. Você tem noção disso? A geração dele, né, dos filhos, netos, vão comer do fruto daquilo que você produziu na vida dele, né? Por essa mudança, por essa decisão. Cara, fantástico, Lud. Fantástico, fantástico, fantástico. E o mais legal de tudo isso é que você tem apenas 22 anos de idade, já tem essa compreensão e essa visão de mundo, cara. Parabéns. Obrigada. Parabéns, parabéns mesmo. Meu Deus, Darly, eu tô até perdido depois de tanta informação. Meu Deus do céu. Vamos lá, falar um pouquinho do nosso processo. As pessoas às vezes pensam que é simples, né, entrar nesse caminho, mas não é, gera desconforto, né? Ontem um amigo meu, empresário, me pediu uma reunião, a gente queria conversar, ser atualizado sobre o que um estava fazendo, o que o outro estava fazendo, e aí eu trouxe uma novidade para ele que eu tô implementando agora. E aí ele me perguntou um número, né? Ele é empresário, eu sou empresário também. Aí ele falou, Thiago, qual que é o teu próximo número, né, de faturamento, assim, mês? Aí eu falei pra ele, X. Aí ele falou, por que não 3X? Aí eu, na minha cabeça, falei, cara, esse X eu consigo fazer com uma operação enxuta, na pegada de startup. Esses 3X, aí eu teria que ampliar muito mais meu horizonte. E por que você não tá pensando em ampliar o seu horizonte? Eu falei, você tá dando uma mentoria pra mim? É isso mesmo? E era. Isso foi interessante porque a gente precisa de pessoas que nos tirem da nossa zona de conforto e nos faça olhar além daquilo que a gente tá vendo, não é? Eu sou muito grato ao Jota, meu amigo português. Obrigado mais uma vez pela conversa de ontem, foi fantástica. Mas conta pra mim, no começo do nosso processo não foi tão confortável, né? Eu lembro que às vezes eu falava umas coisas e você ficava se mexendo assim na cadeira. E quando você fala algo pra alguém, a pessoa fica se mexendo, é porque tá desconfortável, né? Mas como que foi passar por esse desconforto, você olhando esse processo hoje? É difícil porque eu acho que a etapa número 1 que eu lembro que a gente passou foi de auto me conhecer. E auto se conhecer, assim, é muito difícil, porque você vê o que realmente te abala e você fica assim, como isso me abala? Ou que te deixa feliz? E você tem que se autoconhecer. E foi muito difícil, porque eu ficava pensando, como que eu
vou fazer isso? Eu lembro que um dos primeiros desafios era de ler um livro. E eu não sei se você lembra, mas eu falava, eu não sou muito de ler. Verdade, lembrei. E isso, eu tenho até vergonha de falar que eu não sou de leitura, porque eu sei a importância disso. Sim. Eu sei que é muito importante você ler. E eu falava, cara, eu vou ter que ler o meu primeiro livro depois de muito tempo. E eu ficava, gente, como que eu vou ter foco pra fazer isso? Porque eu tinha muita dificuldade em pegar um livro e ler. Então, aquilo não era confortável. Então, eu tive que sair da minha zona de conforto, ler de volta. Não tava lembrando mais de como que era ler um livro, assim, sabe? Tipo, principalmente não focado na minha área. Sim. Eu leio muito, mas coisas focadas na minha área, artigos. Sim. Mas aí, eu tive que sair da zona de conforto, ler ali, me autoconhecer, ver os meus sentimentos. Eu tentava anotar, tipo, quando eu tava brava. E o que me deixou brava ali, irritada na hora do trabalho. E quando você tá se autoconhecendo, você acaba dando uns deslizes. Tipo, aconteceu deslizes em reuniões porque eu falava, não, tem que falar na reunião. E você falou, né? Fale nas reuniões e anote quando você falou. E eu ficava, gente, o que eu vou falar agora? Deixa eu analisar aqui o que eu preciso falar nessa reunião. Nossa, cara. E eu ficava me esforçando, assim, pra tentar adquirir uma informação ali da reunião pra que eu pudesse adicionar, né? Colocar mais informações ali. Ou quando eu entrava numa reunião com um cliente, eu tinha que ouvir muito bem, atentamente, né? Você falou que um dos maiores erros de reuniões é que muitas vezes as pessoas não ouvem as outras. Você até me recomendou um livro que é Poucos... Muitos se comunicam, muitos falam e poucos se comunicam. Poucos se conectam. Se conectam, verdade. Exatamente. E daí eu falava, gente... Ótimo livro. É muito bom. Não terminei ele ainda, tô no finalzinho, mas é muito bom. Boa. E aquilo ali é pura verdade, sabe? As pessoas gostam de falar muito. Falam muito nas reuniões. E eu falava, gente, eu não quero falar só por falar. Exato. Eu quero passar uma informação valiosa ali. Eu quero fazer uma pergunta valiosa. Então não adianta só falar por falar. Sim. Eu queria me conectar com a pessoa também. Sim. Persuadir a pessoa a acreditar no meu ponto. Sim. Então era desconfortável você ficar pensando, sabe? Porque quando é algo automático ali que você fala, quando é algo comum pra você já de falar na reunião, você levantar a mão e falar, pra você é confortável. Mas pra mim não era. Sim. Eu ficar analisando ali o que a pessoa falava, escrevia perguntas do que eu podia perguntar pra ela, pra mostrar realmente que você tem interesse, você quer se conectar com aquela pessoa. Você não tá fazendo uma simples pergunta por perguntar, você Sim. não tá simplesmente conversando, sabe? E você realmente quer se conectar com aquela pessoa. Sim. Então, pra mim, entrar em reunião e ter que anotar o que eu tinha feito pra depois chegar no dia e falar, olha, eu fiz. Tá feito, tá pago. Era muito difícil. Não era confortável, sabe? Não era simplesmente entrar numa reunião. Era já um novo desafio ali. Já abrir a câmera e falar. Era um desafio já. Cara, eu ia fazer essa pergunta depois, mas eu vou fazer agora. O quanto que você acredita... Deixa eu melhorar a pergunta. O que colocou o teu coração de forma ensinável? Não é? Por que eu falo isso? Algumas pessoas, em especial em empresas que são minhas clientes, vêm me procurar para mentoria para inglês ver, né? Talvez a maioria, infelizmente. São poucas, né, que dão valor pro tempo que a gente tem de desenvolvimento pessoal ali. Mas um padrão que eu percebo é que essas pessoas que vêm muito interessadas de fato para fazer, elas têm um coração muito sensível, muito ensinável. Na tua visão, o que te colocou essa condição de, cara, aquilo que o Thiago falar, não é porque era eu, tá, gente? Poderia ser qualquer outra pessoa. O ponto aqui é o coração ensinável dela. O que te colocou com esse coração ensinável para você falar, cara, se ele falou, talvez pode até não parecer que tenha sentido, mas eu vou acatar aquilo que ele tá falando. Eu acredito que você tem que ser uma pessoa que tem desejo de aprender cada vez mais. Tá. E você olhar pra alguém que sempre tem o que aprender com ela. Tá. Uma coisa que eu aprendi é que se você tem uma folha branca e faz um pontinho no meio, as pessoas normalmente vão olhar pra aquele pontinho. Então, o que acontece com as pessoas normalmente? Elas sempre vão olhar pro problema das pessoas, pras falhas delas. E uma coisa que eu sempre trouxe comigo é que você sempre tem o que aprender de alguém. Pare de olhar pros erros da pessoa, sempre tente aprender o que é bom. E eu vi que com você ali me mentorando, você vendo, você se esforçando pra ver quais que eram os meus problemas. Cara, alguém tá se esforçando pra ver quais são os meus problemas. Mesmo que tá sendo pago por isso, não importa. A pessoa tá se esforçando pra te passar conhecimento e você tá nem aí pra ela. Cara, como assim? Você tem que abrir os olhos e entender que a carreira é sua.
uma coisa que você sempre me fala é que você, tipo, não faz as coisas pela empresa. Você tá fazendo pro seu CPF. Então, tipo, eu tô me desenvolvendo. Então, de ter um coração que quer aprender, sabe? Eu sempre pensei assim, eu sei que as pessoas, nem todas sempre querem ajudar. É verdade. Isso realmente é triste. Muitas vezes alguém vai falar pra te derrubar. Não é sempre pra te ajudar. Mas quando você começa a olhar pro lado, ver exemplos de outras pessoas, hoje eu olho pros meus colegas e vejo que eles são bons. Eu olho pra o que eu posso aprender com eles, porque todo mundo tem algo pra ensinar. Sim. E eu sabia que eu tava, tudo que eu mentorei, fiz mentorias contigo, tudo isso eu tava na minha fraqueza. Eram coisas fracas, então eu tinha que abrir meus ouvidos, abrir meu coração pra aprender aquilo, sabe? Muito legal, cara. E aliás, inclusive, isso talvez tenha te dado condições também de mentorar as pessoas lá em Itajubá nessa semana, né? Que se passou. Sim. Foi lá pra estar na posição de mentora. Isso é muito legal. Sim, foi bem interessante você tá nessa outra posição de falar, olha, você pode fazer isso de melhor. E você vê que as pessoas, elas chegam, tipo, com aquela pressão, né? Tipo, ai, como que vai ser ali? Alguém vai estar me analisando. E você vê assim, cara, um pouquinho que você fala já ajuda eles. Eles já ouvem aquilo, sabe? Você consegue sentir quando a pessoa recebe aquilo também e quando ela não recebe. Então você falou, é possível analisar ali quem que tá recebendo, quem não tá. É verdade. Então é muito legal estar nesse papel de dar também. Porque, na verdade, eu também sou professora. Eu sou professora de crianças. Sim. E as crianças são as pessoas mais... São anjos, né? Na Terra, praticamente. Sim. E quando você tá dando aula pras crianças, você sente que elas estão ali aprendendo, né? Adquirindo aquela informação. E eu fico, nossa, a gente deveria ser mais como crianças. Total. Agir como crianças perto, tipo, com curiosidade. Quando você fala alguma coisa, elas querem perguntar, elas querem entender melhor sobre aquilo. E é muito legal ver isso, sabe? Do seu aluno. Então, por isso que na Bíblia fala, né? Que nós temos que ser como crianças. Exatamente. Então, não é por nada. É porque realmente o espírito que elas têm é totalmente diferente, sabe? Exato, do que cara. como nós humanos somos, que muitos crescem sem empatia. Acho que sempre estão ali com o nariz empinado. Ai, cara, isso que eu ia falar, né? Porque não querendo ser religioso ou qualquer coisa parecida, mas quando a Bíblia fala que nós devemos ser como crianças, é porque normalmente criança não tem uma coisa que os adultos têm, que é o ego, o orgulho, né? O ego inflado. Quantas pessoas sentam na minha frente para fazer mentoria, mas vem cheia de orgulho, cheia de não preciso tanto disso, eu acho que você não tem tanta razão, minha vida tá boa como tá. Então por que seus resultados não mostram isso, né? Sim. E aí quando você olha para uma criança, cara, a criança é humilde, a criança tem fome de aprendizado, ela é como uma esponja, aquilo que você fala, ela suga aquela informação, ela vai experienciar, ela é humilde ao ponto de querer aprender, cara. Já um adulto que não tem um coração treinado, uma mente treinada, cara, repensa seus conceitos, aquilo que você tem como crenças, porque isso pode mudar a tua vida para sempre. Aquilo que você falou, né? A gente pode aprender com todo mundo, cara, isso é bem verdade. E a gente, por muitas vezes, por ter o nariz em pé, deixa oportunidades riquíssimas passar por falar, não preciso disso. Será? Muito bom, Lud. Qual momento... Tá passando muito rápido esse tempo, que droga. Qual momento, Lud, você percebeu que aquilo que a gente estava exercitando começou a gerar resultado na tua vida, na prática ali, em relação à autoconfiança? Um momento que você olhou e falou assim, opa, não é mais a Ludmilla. Trocaram essa Ludmilla aqui dentro de mim. Teve momentos assim no começo que você se lembra? Eu lembro que quando eu comecei a colocar isso em prática, tentar falar em reunião, isso começou a virar algo natural. Tá. Daí, tipo, a gente já ia fazer reunião com a equipe e alguém começava a falar alguma coisa e já levantava a mão. Eu até zoo com o Alan, que é o meu senior ali, eu falo, gente, agora você deve ficar irritado que eu fiz essa mentoria, porque eu não paro de falar mais. Então, agora, tipo, eu sempre levanto a mão, dou
falo a minha opinião sobre aquilo, falo, será que a gente não poderia fazer dessa forma? Então, tipo, sempre tô ali tentando falar alguma coisa, sabe? Contribuir com alguma coisa. E também as outras pessoas começaram a notar em mim. Então, quando você é autoconfiante, até a forma que você fala gera, tipo assim, segurança naquilo que você tá falando. É verdade. E as pessoas começaram a mandar mensagem, falando, nossa, sua apresentação foi muito top. Nossa, você evoluiu muito. Você tá realmente mudando. E eu recebi isso de diversas pessoas. Então, eu falei, cara, eu realmente tô mudando. Então, isso é um processo, né? Tipo, não é de uma hora pra outra que você começa a fazer isso. Até hoje, eu me esforço ainda, às vezes, em certos momentos, falando, cara, eu tenho que contribuir mais aqui com o que eu tô, onde eu tô inserida. Sim. Mas, assim, você começa a perceber quando você se sente mais confortável diante daquele problema que antes era totalmente desconfortável. Nossa, que doido, né, cara? E, de novo, isso tem tudo a ver com a forma que você se enxerga, né? Sim. É doido porque lá no comecinho você falou assim, tinha reuniões que eu entrava, eu sabia que eu tinha coisa pra falar, mas eu não conseguia, né? E quantos profissionais que estão ouvindo a gente aqui agora, eles têm grandes contribuições, têm grandes ideias que... Vamos lá, quantas reuniões que talvez a pessoa que tá ouvindo a gente aqui agora poderia ter dado ideia, poderia ter resolvido o problema, poderia ter criado uma nova solução e por conta do medo, da insegurança, da incerteza, do medo do julgamento, se eu falar, o que eles vão pensar de mim? O que eles vão dizer? Vai parecer uma coisa boba. Ou até mesmo fazer perguntas, né? Eu acredito muito numa coisa, não existe pergunta boba, mas existe o bobo que não pergunta. Sim. E eu sempre acreditei muito nisso. E esses dias eu vi um corte do Thiago Negro, né? O Primo Rico. Uhum. E ele falou, cara, uma das coisas que fizeram toda a diferença na minha carreira lá no início é fazer as perguntas mais óbvias possível. Talvez era óbvia para outras pessoas, mas eu ainda não tinha me convencido daquilo. Mas ainda assim, eu me posicionava, perguntava, extraía informação e aí com isso montava meu racional e apresentava a minha tese. Quantas reuniões que profissionais participam e saem dali com dúvidas? Saem mais com dúvidas do que com certezas. Cara, e isso é uma dor que o mercado passa. Cara, a tua hora não é barata, a minha hora não é barata. E ontem eu tava conversando com a minha esposa sobre isso, né? Às vezes a gente passa muito tempo na frente do computador, mas produção que é bom, sabe? Sim. A gente procrastina porque às vezes tem medo de se posicionar mesmo. Tipo, cara, você poderia ter perguntado, poderia ter sanado aquela dúvida. Esses dias eu aprendi algo com o Big Rick, que também trabalha na Tech. Aliás, abraço, Big. Ele trouxe um contexto, trouxe um exemplo esses dias, que alguém pediu uma coisa pra ele, não é? E aí ele ouviu aquilo e aceitou. E aí ele começou na cabeça dele, tipo, pensar em 1000 formas de fazer aquilo, pensou em fazer de uma forma complexa, e aí na hora que ele ia começar a fazer algo muito complexo, ele falou, não, cara, meu entendimento ainda não tá claro, deixa eu voltar na pessoa, no demandante. Aí foi lá e perguntou, viu, aquilo que você me pediu é isso? A pessoa, não, cara, não precisa fazer 10 linhas, é só uma linha só. Ele, tá bom. Cara, em meia hora ele resolveu a coisa e poderia ter sido em 3 dias, se ele não tivesse perguntado. Sim. Então, tirar a insegurança do nosso caminho é a coisa mais urgente que a gente precisa fazer se de fato nós quisermos ser um bom profissional. Se de fato eu quiser ser um bom empreendedor, um bom colaborador dentro de uma organização, eu preciso tirar essa insegurança, essa síndrome de vira-lata da qual cara, eu não mereço. Não merece, você já tá ali, querido. E é doido, Lud, é doido. Eu vejo pessoas, às vezes, pra passar numa entrevista de emprego, cara, fazem de tudo. Se preparam. Cara, mudam o LinkedIn, tiram uma foto profissional, pedem pra um ghostwriter ali escrever coisas no LinkedIn pra ele, pra ela. E aí, na hora da entrevista, tá lá, tal, se vende. Mas depois, chega na oportunidade já da vaga, esquecem, cara. Entra num desleixo total e completo e esquece que a carreira, ela tem que ser uma crescente, não é? Às vezes, beleza, você desce, mas se você volta pra trás, é pra pegar impulso pra voltar pra frente. Sim. Só que a pessoa fica acomodada. Não dá, Lud, não dá. Isso é algo que vem também desde a nossa infância, né? Porque, por exemplo, quando um coleguinha levanta a mão na sala de aula pra falar alguma coisa, normalmente os colegas
zombam dele. Isso é algo que vem muito do nosso sangue já, que tipo, a gente nunca pode se posicionar. Então, realmente, isso é algo que tem que ser trabalhado, né? Total. Quando você tá... E o ambiente ajuda muito, porque, por exemplo, na Tech a gente tem abertura pra fazer isso. Sim. E eu sei que existem lugares que não. Exato. E você tem que saber quando você tá sendo oprimido, porque, cara, vai Exato. pra outro lugar. Se Vaza daí o quanto antes. Se você tá sendo oprimido e vai ficar naquilo, não adianta, você não vai crescer. Você tem Exato. que entender qual que é o seu lugar, sabe? Igual você falar, se você vende uma água num aeroporto, é muito mais valiosa do que vender uma água na lojinha da esquina. Exato. Porque é a importância, é o valor que eles dão pra você. Do ambiente, né? Você tem que estar num ambiente que vai te dar essa oportunidade também de você, olha, eu tô aqui, eu vou crescer, vou fazer de tudo pra crescer. E tem que vir de dentro também, né? Tem que vir de dentro, exatamente. Isso tem a ver com ambição. Sim. Né, de você olhar pro horizonte e falar, cara, onde eu quero chegar? Aonde eu quero chegar, eu tenho alguns passos aqui pra cumprir. Aqui nos bastidores a gente tava conversando sobre isso, né? Em relação àquilo que a Lud ainda pode fazer pra crescer ainda mais. Cara, e todo mundo tem essa oportunidade. Basta ter esse nível de consciência e entender o seguinte: você não nasceu com medo. Ninguém nasceu com medo. Aliás, para quem é cristão, lá na Bíblia está escrito o seguinte, que Deus não te deu um espírito de covardia. Pelo contrário, Ele te deu um espírito de ousadia. Os seus traumas de infância, as suas frustrações mal interpretadas, mal trabalhadas ou deixadas de lado, é que te fizeram ter medo de se arriscar, ter medo de ser ousado, mas você, na sua essência, você é muito capaz de ir muito além daquilo que você imagina. De novo, basta você se olhar da maneira correta. Basta você investir no seu autoconhecimento. Basta você pagar o preço para estar nos ambientes corretos, ambientes que te estimulem a crescer e investir no seu crescimento. A Lud, ela pagou uma moeda cara para estar comigo e não foi dinheiro, porque no caso a empresa dela paga as mentorias, mas foi o tempo. A pergunta é, qual é o preço que você está disposto a pagar para chegar aonde você quer chegar? O lugar mais bonito do mundo que existe é o cemitério, porque lá tem tantos sonhos não vividos. Quantas canções não estão nos cemitérios da vida? Quantos livros estão nos cemitérios da vida? Quantas famílias, quantas empresas não foram criadas literalmente por conta desse medo? Esse medo não é teu, ele não te pertence. É possível você criar um novo futuro, um novo caminho a partir de uma nova percepção. Cuide de você, cuide das suas emoções, cuide da sua mente, porque é possível você chegar aonde você deseja. Faz sentido, Lud? Total. E uma coisa que eu queria adicionar também é que eu acho que são duas coisas que às vezes batem uma contra a outra, mas é importante ter as duas, que é ambição e contentamento. Eita. O que eu falo, assim? As pessoas falam que você tem que ser contente com o que você tem, e realmente, eu acredito que você sempre tem que ser muito contente e grato por onde você chegou, sabe? Pessoas que não são gratas, elas ficam infelizes. Nossa, muito É bom. importante você ter gratidão e contentamento com o que você tem, mas isso não inibe de você ter ambição, de você crescer. Então você tem que ter objetivos de vida. Se você só tá ok ali no lugar que você tá, é difícil você crescer, sabe? Você precisa ter ambição, mas nunca deixar de ter contentamento para onde você tá e olhar para se comparar com você mesma. Exato. Isso que foi algo que mudou muito a minha perspectiva, sabe? Na minha carreira, porque eu tô numa área de TI que é extremamente competitiva. Sim. E eu sempre me comparava com os outros. É impossível você não se comparar, né? Você olha tantas pessoas tão extraordinárias, pessoas mais novas que eu fazendo coisas mágicas, e você se compara. Sim. Mas uma coisa que eu aprendi é que eu sou contente por onde eu cheguei até agora. Sou muito contente, me comparo com o que eu era do passado. Sim. Acredito que evolui muito, mas eu tenho a ambição de crescer também. Então essas duas coisas, apesar de às vezes parece que estão se batendo, mas eu acho que é muito importante para uma carreira de sucesso também, de você ter a sua missão de crescer, mas também não deixar você, ai, eu nunca tô bem, sabe? Não, você sempre tem que estar contente também, que é algo que eu queria Com certeza. Faz total sentido, porque senão você não desfruta. Sim. Muitas pessoas passam por algum tipo de patologia emocional, por exemplo, uma depressão ou uma ansiedade, ou até mesmo um burnout, porque sempre estão na sede do próximo, do próximo, do próximo, do próximo. Só que elas não param para tangibilizar aquilo que elas já construíram. Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, cara,
Uma pessoa que coloca um relógio de R$1 milhão no pulso, você acha que ela comprou aquele relógio simplesmente pra ela ver a hora? Não faz sentido. No celular dela, ela consegue ver a hora. Sim. Ela compra um relógio de R$1 milhão pra ela tangibilizar o esforço que ela teve. Pra ela conseguir tangibilizar, cara, eu me matei de trabalhar, mas olha aquilo que eu consigo conquistar. E isso é um princípio, não é? Quando você consegue desfrutar de coisas que você adquiriu. E as pessoas que normalmente são muito ricas, elas têm esse princípio muito claro. Normalmente o rico, ele tem $1.000 em casa, não sei quantos €1.000 lá no cofre. Por quê? É uma forma de tangibilizar. E a gente que tá lutando, né, na vida para crescer, a gente não tangibiliza as nossas conquistas. Cara, você tinha dificuldade para falar numa reunião ontem, mas hoje você aprendeu uma coisa nova. Cara, comemora, celebra isso. Sim. Não é? Porque você já tá crescendo, você já tá evoluindo. E aí quando você chegar lá no topo da montanha que você tá imaginando, você vai chegar muito mais leve, você vai chegar muito mais com sua mente oxigenada, porque você tá olhando, claro, o próximo nível que você quer chegar, mas você também consegue olhar para trás e ver o tanto que você cresceu, o tanto que você evoluiu, né? Exatamente. Porque você tangibiliza no meio do caminho. Cara, fantástico, Lud. Sim. Fantástico. Pra gente caminhar pro finalzinho, quais foram as maiores conquistas, não é, de ter passado por esse processo de ser uma pessoa mais confiante? Quais foram as maiores conquistas na sua vida, tanto pessoal quanto profissional, que você observa, você fala, cara, valeu muito a pena por conta disso, por conta daquilo? Eu sinto que os meus objetivos ficaram mais claros depois que eu tive mais autoconfiança. Eu percebi que antes eu tinha, assim, quais eram os meus objetivos, sabe? Todo mundo traça um caminho feliz, Sim. profissional, eu vou ser isso, depois eu vou ser aquilo, mas depois que eu adquiri autoconfiança, eu vi, cara, eu posso trabalhar muito mais em certos pontos que vai me fazer adquirir aquilo lá com qualidade. Eu consegui entregar aquilo com qualidade. Eu consegui alcançar o meu objetivo inicial. Então, eu acho que a autoconfiança me gerou mais autoconhecimento. Eu entendi quais são meus objetivos, quais são minhas prioridades de vida também. Eu sempre tive minhas prioridades de vida bem definidas, sabe? Sim. Eu nunca fui, tipo, algo de ficar balado. E quem me conhece sabe. Eu sei qual que é a minha prioridade número 1, 2 e 3. E eu não ultrapasso isso, sabe? Quando eu vejo que tá ultrapassando o trabalho ali em certa prioridade, ultrapassando quais são minhas prioridades de vida, eu sempre volto pro caminho. Porque eu acho que isso é importante. E você ter autoconfiança em si mesmo te ajuda mais a manter o seu objetivo de vida. Tipo, qual que é o meu objetivo aqui? Não é simplesmente levantar de manhã, trabalhar, entregar e ok. Eu quero mudar a vida das pessoas. Eu quero fazer com que o meu trabalho impacte na vida das pessoas. Porque o que eu percebi? Quando eu entrei na faculdade, eu tive medo dessa área, sabe? De TI. Eu achava muito difícil. E eu só comecei a amar a área de TI quando eu vi o impacto dela na vida das pessoas. Quando eu trabalhei numa empresa que os operadores utilizavam meu software, isso ajudava a vida deles. Ajudava, tipo, eles não tinham que mais ficar anotando. Era coisa que facilitava. Então, quando eu comecei a ver o impacto de tudo que eu faço, inclusive no trabalho, na vida das pessoas, me ajudou muito. E a autoconfiança ajuda mais ainda nisso, sabe? Você entregar algo, você conseguir atingir algo para que você mude a vida das pessoas e não faça somente por fazer. Eu não quero trabalhar e acordar 8 horas da manhã, começar a trabalhar 9 horas da manhã para pegar algo que simplesmente entreguei e vou receber meu salário. Não é isso que eu quero. Eu quero fazer a mudança na vida de qualquer pessoa que seja. Não precisa ser de milhões de pessoas. Seja na pessoa que tá usando aquela parte que eu entreguei, mas eu tô ajudando a vida dela, sabe? Então, a autoconfiança me ajudou a isso e a lutar por isso, sabe? Eu quero cada vez estar mais por isso. Ah, meu Deus do céu. O que eu vou falar? O que eu vou falar disso, né? Não tem mais o que falar. Lud, cara, parabéns. Parabéns porque você aos 22 anos conseguiu entender o significado da vida. Na sua fala, basicamente, pelo que eu entendi eu entendi que não é só trabalho, entendi que não é só sobre ganhar dinheiro, não é só sobre ser reconhecida, mas sim de cumprir um propósito, de cumprir uma missão de agregar valor, não só naquilo que eu entrego como trabalho, mas também de marcar a vida das pessoas, com aquilo que eu aprendo, ajudar as pessoas a saírem do buraco que eu saí. Cara, eu não tenho dúvidas que a tua jornada
ela é assim, cara, você só está com 22 anos. Tem um caminho gigantesco ainda na tua frente. E com certeza esse caminho vai ser muito especial, porque você já teve esse entendimento muito novo. Então, parabéns. Sempre falo isso aqui no podcast, né? Peço que Deus te dê muita saúde em todas as áreas da tua vida, muita força, muita energia para que você continue com essa vitalidade, com essa compreensão, com esse entendimento. E que não só você cresça, mas as pessoas ao teu redor cresçam muito também. Parabéns mesmo. Obrigada, e eu fico muito grata também por todo o processo que você me ajudou e continua me ajudando, né, em diversas áreas que a gente trabalha ali. E eu sou muito grata a isso também por vocês. Espero que Deus te abençoe sempre. Amém. Muito bom. Cara, que episódio gostoso, gente. Pelo amor de Deus. O que você achou desse episódio? Já comenta aqui embaixo, pelo amor de Deus. Porque, cara, que delícia. Esse é aquele episódio que eu ouvi umas 15 vezes, porque com certeza eu já aprendi coisas aqui com você. Nossa, meu Deus do céu. Muito bom. A última pergunta que eu faço para todos os convidados, Lud. Se você tivesse a oportunidade de voltar na Lud de 18 anos, quando começou lá no mercado de trabalho, e você só tivesse um minutinho com ela, apenas um minuto, o que você diria para essa Lud? Eu falaria para ser uma pessoa menos ansiosa. Que eu acho que a vida ela vai acontecer do jeito que ela tem que acontecer, segundo se você estiver se esforçando, sabe? Você sempre manter aquele esforço que você faz, empenho em tudo que você faz, não importa o que você esteja fazendo. Não faça de forma desleixada, sabe? Faz com amor, com carinho e com empenho, mas que não fique ansioso sobre o futuro, porque o futuro a gente não consegue controlar. Apesar de você conseguir fazer o bem hoje, fazer o melhor seu hoje, mas não fique ansioso pelo que vai vir daqui 5 anos, porque eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. E isso, de certa forma, ajuda, mas também, de certa forma, atrapalha. Sim. Então, eu falaria pra ser menos ansiosa e se empenhar o máximo possível em conseguir aquilo que ela sempre teve o desejo, sabe? De alcançar. Muito bom. Se preocupe em lançar boas sementes, né? Exato. É o que você consegue controlar. Sim. Cara, quero te agradecer porque esse, de verdade, é o episódio de número 71 e foi um dos episódios mais marcantes. Ainda mais por essa tua energia, por essa tenra idade, né? 22 anos. Cara, que esse episódio chegue a centenas e centenas de pessoas e gere esse impacto. E para isso, quero pedir a tua ajuda aí do outro lado para ajudar essa mensagem a chegar mais longe. É muito gostoso aprender com essa experiência com a Lud, e se fez bem para você, vai fazer bem a outras pessoas também. Então compartilha no grupo da família, no grupo da empresa, no grupo da igreja, enfim, compartilha com as pessoas que você ama e que você quer bem. E se você ainda não é inscrito nesse canal, o que tem que fazer, Lud? Se inscreve aqui, hein? Senão vai nascer uma espinha na ponta do teu nariz na segunda-feira. Brincadeira. Se inscreve. Gente, obrigado por estarem aqui. Comenta aquilo que você percebeu, aquilo que você aprendeu desse episódio. E eu vejo vocês no próximo episódio. Lud, obrigado. Onde que a galera te encontra pra te acompanhar? Rede social, pessoal, LinkedIn? Se vocês quiserem me seguir no Instagram, Ludmila Krautzuki, @Lud_Mila com 2 L's, Lud com D. Da onde veio o Krautzuki? O Krautzuki, ele é ucraniano. Na verdade, a pronúncia verdadeira dele é Krautchuk. Mas a gente perdeu isso com geração pra geração, sabe? Então eu falo Krautzuki mesmo. Boa. Bom demais. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Valeu.